Já liberando também o nosso WhatsApp, 88690672, 88690672, para as perguntas de hoje. Lembrando que não podemos atender a ligação por telefone, nem WhatsApp, nem mensagens de áudio, apenas mensagens de texto. Você de casa que está desempregado, está passando por dificuldade, está com emprego, mas quer melhorar um pouquinho o salário, quer melhorar o seu emprego, qualificar-se mais, o programa de hoje é feito para você. Por quê? Porque hoje vamos falar sobre mercado de trabalho, opções do mercado de trabalho, qualificação para o trabalhador, e falta muito aqui na nossa região, no Brasil todo, e você sabe onde se qualificar? Tem diversas formas de se qualificar, e hoje vamos falar de um importante instrumento de qualificação, que é o SENAC, né? O SENAC, com sede aqui em Itajaí, um trabalho aí do Sistema S, como é chamado, né? São um sistema aí de indústria, comércio, tem vários setores ligados, e hoje o assunto é SENAC. E para conversar conosco, o diretor do SENAC aqui de Itajaí, já nosso amigo há tempo e já é de casa, estamos brincando aqui que é de casa, o Laércio, né, Laércio? Boa noite, obrigado por comparecer nessa noite de terça-feira aqui no TVB Entrevista. Boa noite, é um prazer, Margarida, estar novamente aqui falando aos telespectadores e comentando um pouco sobre a atual situação na área da educação profissional e também da instituição SENAC. Laércio, a gente sabe que o SENAC trabalha muito no âmbito regional, né? São situações, questões de profissionalização, de melhoria também no estudo, nos cursos, e ele é muito focado na região. Cursos que temos aqui em Itajaí, não temos de repente em Chapecó, em porque é muito daqui. Mas antes de falar dos cursos e tudo mais, acredito eu que o senhor também deve estar por dentro dessa situação do desemprego, né? Saíram números aí assustadores do desemprego. A fila nas agências de emprego, nos próprios, né, empresas que estão contratando. Nessa situação, como é que o senhor vê esse quadro do desemprego e, ao mesmo tempo, a qualificação do trabalhador brasileiro? Veja só, Magari, a situação hoje ela é diferente de todas as outras situações que nós já passamos com relação à questão econômica. Uhum. Hoje nós temos um peso maior na balança a questão política, que está levando o medo e levando a insatisfação para a economia. Então, aquele empresário, ele está sofrendo constantemente informações negativas, aquele colaborador, por outro lado, está recebendo esse reflexo negativo. Então, nós estamos hoje convivendo numa esfera que não é satisfatório esse momento para ninguém, né? Mas penso eu, e tenho certeza disso, que a força do empresariado brasileiro, a força dos homens que fazem o movimento financeiro no país, eu digo na área privada, né, é bastante grande. E isso vai resultar em esse momento que estamos passando, ele ser de curto prazo. Nós vamos começar, não sou economista, mas a gente percebe que, lendo o andar da carruagem, que nós vamos começar a conviver com um leve crescimento, e esse leve crescimento vai trazer de volta, né, aquela sensação, né, de bem-estar, né, que é o que está faltando dentro das nossas empresas, é o que está faltando junto aos colaboradores. Nós não podemos deixar essas questões políticas se infiltrarem e serem a mola mestre dentro das nossas empresas. Essas questões políticas, elas devem ser
comentadas, mas não deve ser o comentário principal dentro da empresa. Sim. Dentro da empresa tem que ser o comentário, aquele econômico, aquele financeiro, na busca de mercado, na busca de venda, porque a roda continua girando e você é o propulsor dessa roda. Então você tem que estar junto dessa empresa movimentando isso. E a política, os políticos que hoje são comentados, não fazem girar essa roda. Sim. E, Laércio, também uma frase que eu penso que, com tudo isso que o senhor falou e tudo mais, é aquela do sou brasileiro, não desisto nunca, né? Porque o brasileiro é um povo criativo, batalhador, não é a primeira crise que se passa, Sim. né? Também não vai ser a última. Perfeito. Isso é uma coisa que está acontecendo aí no mundo de forma, como o senhor falou da roda, vai girando, uma hora está aqui, uma hora está na Argentina, uma hora está na Europa, uma hora está nos Estados Unidos, América Central. Então, a própria crise, ela gira. E como o senhor falou, existe a crise econômica, existe a crise política, separar as duas, erguer a cabeça e seguir em frente. Tocar, porque o dia a dia, o movimento diário, é que vai começar a trazer essa visão mais otimista para dentro da empresa. Vamos deixar essa palavra crise no tapete do lado de fora da sua empresa, né? E vamos trazer para dentro a palavra criação, a palavra inovação, a palavra bem-estar, movimento, enfim, palavras que venham a trazer o dia a dia mais confortável. Até deixamos ela no tapete ali fora para não esquecer. Ela existe, sim, ela está existe. Aqui. Não, isso é fato. Mas sempre trabalhar para deixar ela lá fora e não deixar entrar. Isso é fato. E Laércio, nessa questão da crise, a gente sabe que o Sistema S, que falamos, é o SENAC, o SESI, o SESC, né? Sim, são 9 sistemas. São 9 sistemas, né? Mas os mais conhecidos, mais utilizados e que temos aqui na região são principalmente esses 3, cada um trabalhando com um certo ramo, né? Esse Sistema S, ele é federal, ele é estadual, ele é municipal, ele é... Qual é ele pertence a quem, certo. O Sistema S? Magarinha, é uma dúvida que paira em muitas cabeças, né? As pessoas muitas vezes olham para o sistema e pensam de uma maneira um pouco diferente do que realmente ela se apresenta. O Sistema S, ele foi criado logo depois da Segunda Guerra. O país precisava retomar as suas atividades industriais, então incentivou essa retomada da indústria. A indústria foi alavancada por vários decretos, e essa indústria chegou a um ponto que precisava de pessoas que mexessem nas máquinas, operassem determinados setores que até então não tinha, que vinha da pós-guerra. E o que aconteceu? Através de um decreto-lei da época do Getúlio, né? Ele criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na indústria. Então, deu aquela propulsão forte para a indústria, mas a indústria produzia, mas precisava de alguém que movimentasse esse produto no mercado. Então aí, em 1946, que foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, que este ano fez 70 anos. Nossa, uma longa história. 70 anos, para poder movimentar toda essa atividade. Então, o que acontece? Foi criado por decreto, mas isso não quer dizer que seja uma empresa pública. Ele foi criado por decreto para a existência no seu trabalho, no seu dia a dia. Mas ele é comandado pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC, através das suas federações, e as federações têm os seus departamentos regionais do SESC e do SENAC, que têm o domínio sobre a área de comércio,
bens, serviços e turismo. Então, é uma estrutura montada a nível nacional. Hoje o SENAC, com mais de 600 unidades em todo o país, desenvolve esse trabalho em um portfólio de ações com mais de 800 cursos. Cada um, e você quando abriu sua fala falou muito bem, cada um sendo aplicado, sendo desenvolvido de acordo com a região onde ele está sendo ministrado. A região do Vale de Itajaí, a região que compreende Itajaí, que nós temos os 11 municípios da ANFRE, tem ações que nunca foram desenvolvidas na região oeste, na região centro-oeste, enfim. Porque são características diferenciadas de empresariado, características diferenciadas de empresa, de movimentação comercial, de serviços, enfim. Então, por isso mesmo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, é uma empresa privada comandada pela Confederação Nacional do Comércio, só que, como existe uma parcela de contribuição das empresas do comércio, bens, serviços e turismo, das médias e grandes empresas, aí não entramos na esfera das micro e pequenas, que é a grande maioria no Brasil. Sim. Né? Das médias e grandes empresas, elas contribuem para o sistema, no caso o SENAC e o SESC, contribuem com um percentual correspondente a 1% da folha de pagamento para o SENAC e 1,5% para o SESC, para desenvolver as atividades. Mas você pense, apenas das médias e grandes empresas dessa área. Sim. Então você tem aí esse valor, ele é pago junto à guia da Previdência Social e entra no Tesouro Nacional. Entrando no Tesouro Nacional, o Tesouro faz a divisão e repassa para o sistema. Como ele entra no Tesouro e repassa para o sistema, o Brasil, então, a lei federal determinou que a fiscalização desse dinheiro é feita pelo Tribunal de Contas da União e também pela Controladoria Geral da União. Então, nós temos 2 órgãos federais fiscalizadores que mantêm constantemente seus olhares para como está sendo empregado esses valores que estão sendo destinados. E são 2 órgãos fiscalizadores de peso, né? Porque eles controlam todas as contas do governo, então não o Brasil todo, ele passa na mão deles, então. Perfeito. E essa questão, nós falamos dos cursos, né? Sendo ela privada, mantida pela Confederação e também com essa parcela de recursos, quem define os cursos de cada região? Perfeito. Porque, como o senhor falou, o curso que teve aqui, vamos por Itajaí, lá no Nordeste do Brasil, no Norte, eles nem sabem que existe esse curso, como vice-versa também. Com certeza. Quem define isso? É a regional? Existe um consenso? Porque também não dá para desperdiçar dinheiro. Não, de forma alguma. Forma alguma. Muito bem colocada a sua pergunta. O seguinte, nós temos os técnicos do SENAC, tem um setor SENAC regional, desculpe, a nível do Estado, mantém na sua estrutura um setor de inteligência, que é um setor que faz pesquisa de mercado para a região. Isto é um sinal que ele dá para nós. Um outro detalhe, que as regionais, no caso aí Itajaí, ela tem sobre no seu trabalho, na sua composição, ela tem ligações bem íntimas com os sindicatos da classe de comércio, bens, serviços, turismo, enfim. Então, por outro lado, nós mantemos também uma relação muito forte com as associações, as instituições de classe. Toda essa relação que existe com essas instituições,
elas têm um objetivo de captar sinais de para onde o mercado está caminhando e o que o mercado está necessitando. Então, qual é o trilho que nós vamos percorrer? Então, isso são sinais que são dados, e com esses sinais nós vamos colocar dentro do nosso portfólio de atividades, e esse portfólio de atividade vai surgir aí uma determinada ação, um determinado curso para atender a necessidade pontual daquele mercado, para atender a necessidade daquela região, para atender a necessidade daquela comunidade, para atender a necessidade daquilo que o mercado está dando o sintoma de necessidade mais urgente. E Laércio, uma empresa, uma grande empresa aqui da região, ela precisa de uma mão de obra qualificada. O Senac fornece essa mão de obra, ou melhor, produz essa mão de obra especializada para essa empresa? Existe esse convênio também da empresa? Perfeito. A empresa, ela sendo da área de comércio, bens, serviços e turismo, nós temos um amplo conhecimento dessa área, profissionais de alta categoria, com experiências não só no Brasil, como também visão internacional, que o Senac detém uma missão todos os anos para a maior feira de varejo do mundo, em Nova York. Então, esses profissionais, eles vão para lá, mas vão para se atualizar, vão para trazer conhecimentos mais apurados e inovadores. Então, essas empresas podem dispor do nosso quadro de profissionais. Nós estamos abertos para identificar a necessidade ou para atender no que a empresa determina como necessidade. A empresa pontualmente prefere ou quer uma determinada ação pontual em um determinado setor, que esse setor esteja dentro das condições da área em que nós atuamos, então o Senac vai estar fazendo esse trabalho e ajudando a empresa no seu dia a dia. Nós falamos do Senac, dessa contribuição da média e grande empresa, né, Laércio? A micro e pequena empresa pode também contar com o Senac? Perfeitamente. Não é porque ela não é uma contribuinte direta para o sistema da área de comércio, bens, serviços e turismo que nós não atendemos. Ela, sendo uma micro pequena que esteja dentro da área compreendida para o Senac, nós estamos atendendo sem nenhuma dificuldade. E também, né, Laércio, se não está, o Senac indica qual é a área melhor para ele também. Com certeza. Não deixa ali abandonado, né? Perfeito. Nós temos aí, o sistema tem 9 áreas de atuação. Se ela for uma cooperativa, tem o SESCOP que faz esse trabalho e que dá atendimento às cooperativas. Se ela for da área de transporte, tem o SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte. Se ela for da indústria, tem o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Enfim, se ela for quiser um atendimento mais detalhado para a micro e pequena empresa, tem o SEBRAE, que é o serviço criado do Sistema S para dar atendimento específico para a micro e pequena empresa. Então, você tem canais de distribuição que cada um tem a sua responsabilidade. Aí você vai pensar, mas eu tenho lá na zona rural, eu planto, eu colho, eu vendo, eu queria um atendimento. Mas tem um Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, que também dá esse atendimento. Então, não existe, eu não vejo até o momento nenhum segmento que possa ficar de fora de qualquer um dos sistemas que estão aí à disposição. E lembrando que isso tudo iniciou lá após a Segunda Guerra Mundial. Iniciou faz 70 anos, 70 anos. Então, para ver um pensamento assim lá daquela época que já pensava em atender a todos, né? Perfeito.
E às vezes até por falta do conhecimento da própria pessoa, ou por falha também da divulgação de cada setor, né? Que nem, assim, falamos do Sistema S, a gente lembra, que nem eu falei, Senac, SESI, o SESC, aí o senhor já falou, o Senai, aí já entra Sescop, o Senat. O Senat, que temos aqui em Itajaí também, porque temos muito caminhões, empresas de transporte. Né? Então é tão interessante, às vezes, não passa pela cabeça a grandeza desse sistema, né? Sistema, perfeito. E o interessante é que muitas dessas ofertas, elas são gratuitas, né? Sim, nós temos uma parcela, como eu te disse, como esses empresários têm uma parcela de contribuição, nós temos que devolver isso a esse empresário. Mas essa parcela, como é média e grandes empresas, ela é muito pequena para a estrutura que ele detém hoje, de 600 unidades no país. Uhum. Então, nós também temos essa parcela reduzida de acordo com o que nós recebemos. Hoje nós temos em Itajaí cerca de 10 turmas, cada turma em torno de 30 a 35 alunos, de jovem aprendiz. Jovem aprendiz é um programa que o Senac tem na sua estrutura, em que atende as empresas da área de comércio, bens, serviços e turismo. E o aluno está lá conosco, com um contrato de 1 ano e meio, né, contratado pela empresa e fazendo um trabalho. Nós fazendo o nosso trabalho de capacitação profissional para esse aluno, e complemento, ele vai estar também na empresa. Isso durante 1 ano e meio, sem custo algum para a empresa. Nossa. Então, e qualificando o futuro empregado que, se tiver vontade e tiver capacidade, termina já aprendiz, já sendo contratado, já segue o próximo passo, né? É o trabalho que ele deve fazer. Fazendo um bom trabalho, qual o empresário que vai deixar ele ir embora? Escapar uma mão de obra já qualificada, né? Perfeito. Bom, Lars, a gente vai para apoio cultural, temos muito assunto ainda, temos que falar dos cursos que aqui apresentam. Falamos só do Jovem Aprendiz agora, né? Rapidinho. E já são aí cerca de 300 alunos só no Jovem Aprendiz. E a participação do nosso telespectador no 88690672, o Carlos, o Xará, diz o seguinte: boa noite, sou o Carlos. Quero dizer ao convidado que a crise está feia, está tendo mais demissão que admissão. Não podemos dizer que a crise não está afetando a indústria. E foi o que nós dissemos, né, Lars? A gente sabe que existe, mas o pensamento tem que ser assim, a crise deixa fora da porta, trabalha dentro para ela não entrar. Exato. E tentando sempre deixar ela ali e à vista, para saber que ela está ali. E tem a receita para aqueles que foram atingidos pela crise, que foram demitidos, né? Sim. Que é um momento que nós podemos conversar. Que é a qualificação. Que é a qualificação. Depois do nosso apoio cultural, vamos falar sobre isso, qualificação profissional. Então, você que está em casa, está preocupado, está desempregado, ou quer melhorar a sua qualidade de vida, a crise não vai deixar. Quem sabe só falta um curso de qualificação para melhorar, de repente, dentro da própria empresa. Está lá a vaga aberta e você não pode. O balcão de emprego da prefeitura oferece a vaga, você chega lá, mas eu não tenho essa qualificação. Será que pode ser feita no Senac? Daqui a pouquinho a gente descobre isso depois do nosso apoio cultural. Lembrando a você que não esqueça, hoje é terça-feira, claro, dá tempo para a gente pedir aquele lanchinho gostoso aqui no Gaúcho. Presta atenção no lanche. Pensou em lanches, pensou em Superdog. Há mais de 10 anos servindo o tradicional lanche gaúcho com atendimento todos os dias, das 18 horas até a meia-noite. Servindo os mais variados lanches, porções, pastéis, panquecas e bebidas. Tudo isso com o sabor e qualidade que só o Superdog tem. Superdog, na Estefano José Vanoli, 765. Telefone para agendar a sua encomenda, 3344-4141.